A lei fala de banco de horas, que nada mais seria umas horas extras. Dá a impressão como que não é obrigatório pagá-las, porque eu posso retribuir ao empregado com um descanso equivalente, limitando-lo em 6 meses, que em 6 meses, se ele não não teve o descanso, ele será pago com 50% de acréscimo. Agora, quem controla, quem vê, quem defende, como se fará essa parte? Como o senhor vê essa parte que foi denominado como banco? Na verdade, o banco de horas já existia ainda na antiga CLT, né? O banco de horas depende de uma contratação prévia, já entre o empregado e o empregador, uma contratação prévia onde ele aceita esse banco de horas, né? Agora, com relação ao pagamento das horas extras suplementares, aquilo que não foi gozado terá que ser pago, a hora que for vencer o prazo do banco de horas, né? Terá que ser pago. E com certeza também, se eventualmente desse período ele tem um banco de horas e ele for dispensado do trabalho, obviamente essas horas que estão a compensar vão ter que ser pagas com menos de 50%. Então eu entendo que se o trabalhador concordou de início com essa regra do jogo, quando ele entrou na empresa, assinou o acordo do banco de horas, automaticamente eu acho que ele tem que cumprir aquilo que ele aceitou. Agora, digamos, não seria obrigatório também trabalhar 8 horas. Ou seja, a lei dá a opção de trabalhar 12 horas seguidas ininterruptas, a troco de 36 horas de descanso. Como se vê essa parte dessa chance? O funcionário pode pedir, ou o empresário vai exigir, vai impor que essa função seja de 12 horas de trabalho? Eu entendo que quando o empregado é contratado, as condições que são impostas pelo contrato de trabalho já devem constar essa condição. Se o trabalho é de 8 ou se o trabalho é de 12, né? Agora, se nós analisarmos aquele que tem o trabalho de 8, então ele trabalha das 7 às 5, aliás, das 8 às 5 da tarde, né? No outro dia, então ele tem das 5 às 8, ele tem um descanso. Se ele trabalhar de quantas horas? 25, 26 horas. Se ele trabalhar 4 horas a mais, ele vai descansar 36. Então eu acho que tudo é proporcional. Se ele trabalha menos, ele descansa menos. Se ele trabalha mais, ele descansa mais. Agora, a imposição, isso aí eu entendo que não pode haver. Tem que haver uma contratação, na contratação, já o período de trabalho e o período de descanso, para não haver alteração no contrato que foi o acordo de vontade entre as partes. Parte do trabalho intermitente, a jornada em regime parcial, que nada mais é trabalhar até 30 horas, só que a lei já diz que ele não vai ganhar hora extra, ou seja, ele não poderá trabalhar mais de 30 horas. Passado 30 horas não será hora extra. Então, é confusa, beneficia ao funcionário ou ao empresário. E ainda dá uma opção de que pode trabalhar 26 horas se ele quer ganhar hora extra. Então, não trabalha 30, trabalha 26. Às 26 horas ele pode ter até 6 horas extras com uma remuneração de 50%. Como o senhor vê isso? Sobretudo os controles, aproveitamento de empresários inescrupulosos que poderão abusar dessa lei. Então, na verdade, eu concordo com essa posição, com a posição aí do senhor, porque ele pode trabalhar 30 horas e não ganhar hora extra. Agora, cabe ao empregado também se impor na relação trabalhista, né? Então, se ele tem que trabalhar 30 horas, ele trabalha 30 horas e não faz hora extra. Chegou no horário dele, ele pega e... Agora, se ele for obrigado a trabalhar essas 30 horas, cabe a ele não bater o cartão, não passar o dedo no cartão, enquanto ele não for desligado do emprego naquele dia. Óbvio que se ele demonstrar, aliás, a Justiça do Trabalho aceita muito isso, se ele demonstrar, mesmo com o cartão no horário de 30 horas, se ele demonstrar que ele fez hora extra, com certeza o patrão vai ser condenado a pagar, até porque ele não ficou lá por vontade própria, ele ficou a pedido do empregador. Um outro assunto que foi legalizado, digamos, é o home office, trabalho remoto, que seria trabalhar em casa. Ou seja, não sei por que se colocou remoto, porque só pode trabalhar fora aquele que estaria conectado via internet, serviço em sua casa.
Aunque eu enxergo, além disso, outros tipos de home office, sem necessidade de eu me conectar, ou seja, eu levar matéria-prima para eu trabalhar na minha casa, ou seja, eles estão somente se preocupando em el home office daquele que estaria conectado à internet com a sua empresa trabalhando. Não haverá um contrato de jornada, ou seja, a tarefa será paga por tarefa cumprida. Como se define essas coisas? Ou seja, é um home office que não sei quem vai aceitar, quem vai definir qual é o serviço home office ou não, ou como vê essa parte da lei? Então, na verdade, embora seja uma inovação trazida pela lei, isso aí já existe há muito tempo, esse trabalho através da internet, né? Nós temos aí diversos profissionais da área de informática que fazem atendimento a sites, atendimento remoto. Isso aí já existe, ganha por tarefa, e hoje ainda na própria justiça, no próprio direito, né, com a informatização das ações, né, os processos digitais, o advogado hoje já trabalha em casa, o advogado não precisa ir para o fórum para poder visualizar as peças processuais do que ele pode fazer no próprio escritório, né? Agora, quem pode e quem não pode é uma questão de a gente analisar aquela pessoa que tem acesso à internet, que tem condição de realizar esse trabalho em casa. Ela vai ser o alvo dessas empresas. Aquele que não tem acesso à internet, com certeza, vai ter que procurar alguma coisa, um trabalho normal, um trabalho que compareça, enfim, são situações pontuais que têm que ser resolvidas diante da possibilidade de cada um, né? Bom, agora, digamos, entraremos num assunto que o senhor talvez tenha já um conceito bem definido sobre as ações da justiça de trabalho. Ou seja, hoje em dia, o trabalhador, por exemplo, que faltar uma audiência, ele já perdeu e ele vai ser condenado. Se perder a ação de trabalho, mais ainda. Ou seja, ele vai ter que pagar parte, pode até, se tiver má intenção, ser sancionado. A lei diz, como que a lei obriga, se tem má intenção, até 50 vezes mais do salário, etc. Como vê essa parte? Essa parte foi feita para funcionário ou foi feita para o empresário? Veja bem, na Justiça do Trabalho, na antiga CLT, o que acontecia? Ali nós não tínhamos a verba da sucumbência, né? Então, a única verba da sucumbência, que seriam os honorários do advogado da outra parte, o único caso onde haveria essa condenação seria quando o empregado estava representado por sindicato de classe. Então, se o advogado era do sindicato, então existia sucumbência. Caso contrário, não, né? E as custas processuais também, quando o empregado era o vencido, ele também era dispensado das custas, ao passo que o patrão não, o patrão vencido teria que recolher as custas. Eu acho assim, nós temos na Justiça do Trabalho, não só na Justiça do Trabalho, temos aqui na Justiça Comum também, a gente vê muito isso. A pessoa vai lá, contrata um advogado, pega um advogado, porque o advogado trabalhista normalmente ele trabalha com um percentual daquilo que o empregado vai receber. Ele não tem uma remuneração prévia. Dificilmente você isso trabalhando por empregado, né? Então, o profissional ele faz a petição, ele distribui essa petição, ele aciona o distribuidor do fórum trabalhista, o distribuidor vai distribuir esse processo, vai acionar a Secretaria da Vara, a Secretaria da Vara vai remeter para o juízo vai designar essa audiência, vai voltar para a Secretaria da Vara, ela vai intimar as partes dessa audiência, quando chega no dia da audiência o empregado não comparece. Então veja bem, ele acionou toda a máquina da Justiça do Trabalho e por vontade própria não compareceu. O processo normalmente é extinto e ele vai ser condenado aos custos que ele deu para a Justiça do Trabalho, assim como o patrão também, né? O empregador também, porque quando o empregado não comparece, existe o arquivamento do processo. Quando o patrão não comparece, existe a confissão contra a matéria de fato. Então, quer dizer, ele está reconhecendo como verdadeiro aquilo que o empregado... Então, ambos têm penalidade no caso da ausência, né? Só que, até agora, só o patrão tinha que pagar as custas processuais. Esse foi um ônus que foi transferido também para o empregado. Um fator importante, por exemplo, é as férias. As férias se negociavam, digamos, 20 dias e o resto se vendia para a empresa, ou se pegaram 15 dias agora e 15 dias posterior. Hoje a lei oficializou que pode ser um período até de 3
legalmente, condicionado que o primeiro uso seria de até 14 dias e o resto, digamos, de 5 dias para cima. Então, como se vê esse negócio das férias? O trabalhador vai poder negociar esses 3 períodos, ou o empresário vai impor esses 3 períodos? Como vê a flexibilidade disso? Empresário versus funcionário negociando se vai ser em 3, ou vai ser em 2, ou... Não, vai ter que ser em 3, né? Falando de uma forma geral, né? A negociação, o uso das férias, ele deve ser negociado entre as partes, né? Se o empregado entende que tem que gozar de uma vez só, ele deve negociar isso com o empregador e vice-versa. Se o empregador achar que tem que partilhar em 3, ele também vai negociar isso com o empregado. Eu entendo que não existe a imposição desse período. O que vai existir sim é uma negociação e uma definição de como será o período de férias. Nós temos a contratação de autônomo. Talvez aí, não sei se se enquadra, digamos, uma empresa contratando um advogado como autônomo a prestar serviços advocatícios na empresa, como exemplo. Não haverá mais vínculo com o empregador. Mesmo realizando o serviço exclusivo e continuado. Como se vê essa contratação do autônomo? Ou seja, o autônomo pode trabalhar 30 anos lá, mas ele foi titulado assim de contratação de terceiro. Esse tipo de situação hoje já existe, independentemente do texto da nova lei. Essa situação já existe. Nós temos empregados, o advogado, como o senhor citou, por exemplo, nós temos funcionários de órgãos públicos, nós temos vários empregados que trabalham como autônomo. Então, o que eles fazem? Eles fazem o trabalho como profissional, como autônomo, e depois, chega no final do mês, existe aquela guia de recolhimento do INSS do período, de 11%, né? Que é recolhido, e em alguns casos também o próprio autônomo ele tem uma firma criada quando ele trabalha para a empresa e ele emite uma nota fiscal e recebe pelo serviço prestado, né? Então isso aí eu não vejo como uma inovação na nova lei. Certo. O senhor é a favor ou em contra da terceirização de uma maneira geral, talvez sem antes analisar o mérito dessa lei? Terceirização, como o senhor interpreta isso? Eu não sou muito a favor da terceirização. Eu acho que a terceirização vai fazer ruir de vez as relações de trabalho, né? É claro que para o empregador a terceirização é sempre muito vantajosa, até porque ele isenta de toda e qualquer responsabilidade trabalhista sobre aquele funcionário, né? Mas eu particularmente sou contra essa terceirização. A terceirização pode ser feita de todas as atividades. Ou seja, o senhor está sentado na sua casa e eu tenho uma empresa multinacional funcionando, os outros estão trabalhando, mas o dono é o senhor. Como vê essa parte? Para quem foi feita essa lei? Porque como eu fazer uma empresa desse tipo? Ou seja, alguém já deve ter planos para entrar nesse mercado, não é? Sim, mas isso a gente já vê, inclusive, se a gente observar, existem essas firmas individuais, essas microempresas, que recolhem uma importância muito pequena, que seriam as MEIs, né? Então essas MEIs, a pessoa cria a MEI e também não tem nenhuma função. Ela cria a MEI e não tem nenhuma função, ela tem o CNPJ, né? E não tem nenhuma função e pode fazer essa terceirização, pode fazer essas contratações. Ela só não pode ter uma renda anual maior do que 5 mil, mensal ou anual, não me recordo, de acima de 5 mil reais, que tinha 60 mil no ano. E existe a remuneração por produtividade, ou seja, quanto mais eu produzo, será que eu vou receber mais? A lei diz remuneração por produtividade. É necessário ter um salário mínimo para entrar nesse regime de produtividade. O patrão e o empregado negociarão as formas de remuneração na obrigação do salário ser pago para esse funcionário. Ou seja, a remuneração por produtividade, existiam prêmios até hoje, mas com essa lei, não.
vai ser discutido já como salário e vai ser, digamos, feito um contrato, alguma coisa para que esse funcionário comece a receber por produtividade. Agora, como se evalua a produtividade ou não, quem conta? Com certeza também, eu tenho repetido isso aqui, mas com certeza também esse tipo de contratação já existia na lei antiga, né? Então existia um mínimo, haja vista aqueles trabalhadores comissionados, né? Então ele é contratado com salário X, né? E conforme as vendas que ele consegue, ele tem uma comissão, né? Então é isso, a produtividade nada mais é do que um trabalhador comissionado por aquilo que ele produz. Então eu não vejo muita alteração nesse sentido também, não.